Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aí já passando dos primeiros vídeos. Muito obrigado a você que está conosco, que tem participado, comentado, deixado seu like. É muito importante que você esteja sempre conosco aqui para aprender cada vez mais a respeito de finanças, sempre à luz da palavra, pois é isso que nós buscamos aqui, entender como que o cristão consegue prosperar, mesmo nesse mundo caótico que nós vivemos, mesmo com tantas dificuldades. Nós temos as chaves, nós temos os tesouros escondidos de Deus e nós precisamos cavar para encontrar essas coisas, né? Então aqui você vai sempre encontrar esse tipo de assunto para você poder desenvolver a sua habilidade com finanças, desenvolver a sua vida como cristão, para ganhar maturidade nesse sentido e alcançar os seus sonhos, os projetos, os planos de Deus para a sua vida. Hoje é um dia muito especial, que eu estou aqui com o apóstolo Billy. Ele é uma pessoa realmente especial para mim, é um dos meus pais na fé, junto com o apóstolo Sérgio de Piraju. São as duas pessoas que me formaram como cristão dentro da igreja, é uma referência muito grande para mim. São aqui de Bauru, da Igreja Plena Adoração. E hoje ele está aqui conosco para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento da igreja, o momento profético da igreja, que estamos passando mesmo durante todo esse período de pandemia, de tantas crises, de uma crise atrás da outra. Qual que é o projeto de Deus para a igreja nesse tempo? O que vai acontecer? Para onde vamos? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então estamos aqui com o apóstolo Billy, para sua apresentação, por favor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados amigos e irmãos, né? A todos aqueles que creem em Cristo, a todos aqueles que ainda irão crer, né? Nós sabemos que vivemos um tempo aí de alinhamento, né? Alinhamento do céu com a terra, da terra com o céu. Deus está fazendo coisas tremendas e o interessante é isso, né? Às vezes as pessoas elas não querem passar por circunstâncias difíceis, por crises, né, por tempestades. Mas o que eu tenho aprendido até hoje, Adriel, é que as maiores lições para a nossa vida nós tiramos justamente nesses momentos extremos que nós passamos. Por isso é muito legal, é muito top nós estarmos falando a respeito disso hoje. É verdade, né? Às vezes as pessoas pensam que os problemas são as coisas que nos derrubam, e na verdade os problemas, as crises nos preparam para coisas que Deus vai trazer na nossa vida, né? Porque se a gente não ganha experiência, se a gente não ganha maturidade, não há como crescer. Não é mesmo, apóstolo? E falar uma coisa para você, eu tenho conversado com alguns irmãos e eles têm falado assim: ô pastor, ô apóstolo, ó, eu estou crescendo nessa crise, hein? Ó, meu terno já não está entrando mais em mim. Mas não é esse tipo de crescimento não, viu, amados? Tem muita gente engordando na crise aí. Na fé. É verdade, vamos crescer na fé, amadurecer, né, pessoal? Então, apóstolo, em relação a esse momento que a gente tem passado, qual que você acha que é o plano de Deus para as finanças da igreja nesse momento? O que Deus tem para nós realmente? O que Ele quer realizar na vida da igreja por causa dessa crise, né? A gente vê aí uma crise que já se alonga no Brasil, por exemplo, há mais de 5 meses, né? Sim. O que será que Deus quer para as finanças da igreja nesse período, apóstolo? Amém. A gente tem conversado bastante a respeito disso nesse tempo, né? E o que eu entendo assim é que, na verdade, a igreja ela já vem passando por uma crise há muito tempo, né? Uma crise existencial, talvez pela igreja ter que ser e é o corpo de Cristo e ela estar vivendo esta ausência de Cristo nela, né? Então é um tempo em que, na verdade, está se revelando talvez a crise que ela já vinha vivendo, né? Mas é claro que Deus ele tem um plano sobre tudo, Deus é soberano, não é? E o que eu entendo, quando nós lemos o texto a respeito da vida de José, do que Deus fez com José, não é? Se nós olharmos o quadro dele até o momento em que ele está lá na prisão, que ele havia sido acusado injustamente de ter tocado na mulher de Potifar, nós vemos que até ali a impressão que dá é que a situação, a crise veio para destruir a vida dele, destruir o que Deus tinha na vida dele. E, na verdade, Deus usa tudo aquilo justamente para impulsionar o propósito que ele tem
né, na vida de José. Então, o que eu entendo é que, nesse tempo, Deus ele tem um plano, assim como ele fez com José, de manter e sustentar o seu povo, né, para que a fé do seu povo não venha a morrer. Então, eu creio que Deus ele tem um plano sobre as finanças da igreja nesse sentido. E é interessante que a gente vê assim, o que Deus usou? Deus usou um improvável, né? Se nós fôssemos nos colocar no lugar de Deus, nós como homens, com a nossa mentalidade humana, jamais nós iríamos usar um Egito, né? Jamais nós iríamos usar daquela situação, daquela condição. Terra do inimigo, né? Então, para manter vivo algo que você quer, né? Que permaneça santo, que permaneça separado, não é? E a gente vê a mente de Deus. Você vê, Deus trouxe, abriu uma porta, justamente num lugar onde se cultuavam muitos deuses, né? Onde havia coisas abomináveis a Deus ali. Só que o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, na verdade, quando a gente quer ter um juízo próprio, nós deixamos de imaginar o que poderia ser a vontade de Deus, porque às vezes nós estabelecemos regras, né? Nós queremos ter um sentido lógico de tudo, e às vezes Deus usa de coisas ilógicas, de coisas improváveis. Então Deus abre uma porta no Egito para sustentar o seu povo. Então, foi o plano financeiro que ele tinha para sustentar o seu povo, para que o seu povo não morresse, não é? Talvez hoje a gente vive uma igreja que ela foi tão embasada na religiosidade, e a gente sabe que a religiosidade ela começa a gerar muitos preconceitos dentro de nós, e aí nós começamos a estabelecer regras ao ponto de nós deixarmos de entender ou de procurar saber se seria ou se é a vontade de Deus ou não naquilo. Realmente, né? A gente vê um momento da igreja, né, onde a gente encontra, né, muito sobre, por exemplo, a respeito de finanças, a teoria da prosperidade, né, apóstolo? Né, em várias igrejas que eu já fui, já passei, fala-se muito sobre o dinheiro, mas eles nunca me ensinam as pessoas realmente o que é dinheiro, né? Então as pessoas acabam, né, passando por esses momentos tão difíceis de crise, né, e acabam não aproveitando a provisão de Deus para aquele momento, né? Assim como Deus levou José para o Egito, mas naquele momento, José, o que ele fez? Ele aproveitou para aprender tudo que ele tinha ali. Sim. Na casa de Potifar, mesmo na prisão, ele estava administrando, né? Fazendo as coisas acontecerem, né? Muitas vezes a gente passa na crise, e o que passa na cabeça das pessoas? Que aquilo é o fim, né? Pô, estou no fundo do poço, e agora? Mas José pensava diferente. E é interessante, né, Adriel, dentro disso que você está falando, é que José nunca deixou de ter a essência de Deus, ele nunca deixou de ser Deus na vida dele, né? Ele nunca deixou com que outras coisas viessem roubar a plenitude de Deus na sua vida. Então você vê, mesmo quando os irmãos na sua casa o invejavam e o perseguiam e debochavam dele, ele continuou crendo em Deus, né? Mesmo quando os irmãos ali o espancaram, o lançaram dentro de uma cisterna, ele continua crendo em Deus. Mesmo quando os irmãos tiram ele do buraco e vende, né? Porque às vezes a gente pensa assim, você sair do buraco é uma solução, né? Mas ali os irmãos estavam tirando ele do buraco, na verdade, para enviar ele bem para longe, né? Então, às vezes, tem essa condição também. Tem gente que aparentemente quer te tirar do buraco, mas é para te mandar para longe dele. Por quê? Porque tem inveja, né? Porque o persegue de alguma forma, né? Porque às vezes cobiça a vida financeira que ele tem, a prosperidade que está sobre ele, né? Então tem essas condições. Aí a gente vê. Aí de repente José ele é vendido por um homem aparentemente bom, Potifar, né? E aí ele está na casa de Potifar. Aparentemente a solução havia surgido, né? Vem o refrigério de Deus, um homem que trata bem José. Só que aí cria-se, forma-se uma situação ali para novamente ele, de repente, com a boca dele, profanar, declarar uma
incredulidade, deixar de crer em Deus, né? Abandonar sua fé, mas ele continua crendo. Aí ele vai para a prisão, fica na prisão, ele continua crendo. Então a gente vê que o Espírito Santo tem me conduzido muito a falar a respeito disso, a realidade circunstancial. Porque o que faz as pessoas desistirem, desanimarem, às vezes não é só o que está dentro dela, mas às vezes o que o inimigo consegue construir em volta dela. Então, às vezes a realidade circunstancial, que ela é montada de diversos fatos, fatores que vão acontecendo, isso vai às vezes desgastando, desanimando, e faz com que isso venha a provar a fé, o nível de fé que a pessoa tem. Então, se a fé, às vezes, da pessoa não é tanto quanto ela declara, então essa realidade circunstancial consegue esfriar, desgastar ela e fazer ela abandonar. Mas a gente vê que José continua sendo o mesmo José do começo ao fim. Né? É verdade. É interessante, né? Enquanto o apóstolo ia falando, me veio à mente, né? Que às vezes nem todo problema é ruim. Sim. E nem sempre toda solução é boa, né? Isso. A gente vê os problemas que José teve, que né, ele citou a respeito de tirar ele da cisterna, né? E ele achando, agora é a solução, vou sair. Sim. Né? E na verdade a solução não era boa. Né? Não era. Ia se tornar um novo problema. A intenção dentro daquela atitude era ruim, né? E o interessante é que o problema que aparentemente para ele ia causar, a gente consegue imaginar na cabeça dele, poxa, meus irmãos estão me vendendo. Olha o tamanho do problema, a encrenca que eu estou me metendo agora, né? E aí, de repente, né, no decorrer da história de José, Deus muda completamente o panorama, né? Apesar de ele passar por outros problemas, né, no decorrer da história dele, ainda assim não são problemas ruins, porque eram problemas que estavam levando ele para mais perto do propósito de Deus na vida dele. E como né? é interessante a questão de juízo e de propósito, né? Porque você vê, José foi vendido, mas você vê qual é o final dele, o trono, né? A glória. Jesus foi vendido, né? José foi vendido. Qual é o final dele? O trono, a glória. Ele é estabelecido como governador do Egito. Jesus foi vendido, né? Por 30 moedas, Judas vendeu lá tal. Mas qual é o final? O trono de glória. Né? Então, é a questão de você não permitir que a realidade circunstancial venha roubar o que Deus já tem no final na tua vida. É verdade. O propósito de Deus, no final, é sempre isso, acima de tudo. O sucesso, a glória. E a gente precisa realmente buscar viver dentro do propósito de Deus, porque não tem outra saída, né, apóstolo? Sim. Se a gente começa a viver uma vida que não é o propósito de Deus, você pode até ter um sucesso financeiro Sim. temporário, mas a gente começa a perceber que não é aquilo que deixa a gente feliz. Sim. Né? Porque o dinheiro, né, ou a saúde não é o que representa de fato o propósito de Deus. Né? Mas quando a gente alcança o propósito de Deus, como José alcançou, ele se tornou feliz e pleno. Né? Porque ele não era só rico, ele não era só administrador, ele era pleno no propósito que Deus preparou ele para viver. Né? Sim. Só que assim, né, na época de José, nós podemos imaginar que o ápice, talvez o maior objetivo de uma pessoa na questão prosperidade financeira, poderia ser o quê? Um trono na terra. Né? Porque ali se mostrava assim, o ponto máximo do poder. Né, da autoridade. Ele estava só abaixo do faraó, né? Mas hoje, para nós, que nós temos Cristo em nossas vidas, aleluia, nós sabemos que um trono na terra não é o suficiente. É verdade. Porque Deus tem algo muito mais elevado para nós, né? Para estar lá juntamente com o nosso amado. É verdade. Bom, seguindo, apóstolo. Vamos lá. Você acha que o realizar desse propósito, esse tema depende realmente de uma posição da igreja como um todo, ou depende mais dos pastores? Como que funciona isso, apóstolo? Em que nível nós estamos hoje? O que eu vejo assim, que no nosso tempo é muito complicado, a gente vê assim na última década, talvez, ou nas últimas 2 décadas, que a questão do ensino se esfriou muito dentro da igreja. As pessoas elas perderam muito interesse pelo ensino. Talvez até porque a igreja ela passou a ser conduzida muito de uma forma motivacional. Não é? Então, às vezes, muitas palestras, muitos cursos, sempre conduzindo as pessoas a estarem motivadas, a conquistarem, a quererem, a se esforçarem para ter, mas assim, às vezes muito para o lado de se acumular
coisas, de se acumular riquezas. Então, perdeu-se o foco assim de você. Às vezes sem propósito até, né, Isso, apóstolo? perdeu-se o foco de você ter para investir no reino, para você cumprir com o chamado, com o propósito de Deus. As pessoas, muitas vezes, elas querem ter para enriquecer, para elas, acumular para elas. Então, eu vi pessoas que buscaram, que Deus liberou dom de riqueza e realmente prosperaram. Deus derramou, né? Mas nós vemos muitas pessoas que elas se perderam com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Porque em seu coração, em sua alma, ainda havia cobiça, ainda havia luxúria, haviam coisas das quais ela não se dispôs em continuar a permitir que Deus tocasse ali. Não é? Porque a palavra de Deus, Amós, no capítulo 6, verso 3, se não me engano, diz devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Né? Então a gente nunca vai saber demais ao ponto que nós não precisemos saber mais. Né? E sempre há alguma coisa que nós podemos deixar Deus tocar em nós. Não é? Então a igreja, talvez por essa falta do interesse do ensino, porque o ensino ele quebra muitas fortalezas, ele destrói muitas fortalezas na mente. Muda a mentalidade, né? Muda. É um dos pontos principais, né? Porque às vezes é triste quando nós vemos uma pessoa que chegou na igreja há 5 anos e hoje ela continua ainda pensando a maioria das coisas do mesmo jeito. Né? Ou às vezes 10, 15 anos, e você vê que muito pouco mudou do caráter dela. Né? Então, a gente vê assim que essa questão é um problema no ponto assim de se trabalhar em unidade nesse tempo, porque mais do que nunca nesse tempo a igreja tinha que ser um. A gente vê que quando a família de José veio para o Egito, veio toda a família. Né? Não ficou alguns pensando, não, acho que eu vou para lá, outro eu vou para o norte, eu vou para o sul. Não, veio toda a família. Então, o que acontece? Todos vieram para estar debaixo daquela provisão de Deus, para viver dentro do que Deus estava fazendo ali. Então, hoje, a dificuldade da igreja é isso, de pôr um corpo que trabalha em unidade, acreditando na provisão no José que ele estabeleceu para estar resguardando o povo, porque hoje fica aquela coisa, cada um tem um pouquinho de José, cada um tem um pouquinho de Josué, cada um tem um pouquinho de Davi, então cada um pode ser dono do seu próprio nariz, não é? Mas a gente sabe que nem todo mundo ouve a voz de Deus com a mesma intensidade, não é verdade? Então, o que a gente pode tirar disso é que muitas vezes dentro das igrejas nós temos pessoas que talvez estejam preparadas para falar de evangelismo, de santidade, mas talvez não estejam realmente preparadas para falar de finanças e prosperidade dentro da igreja. Porque o que a gente pode tirar, por exemplo, às vezes uma pessoa demora 5, 10 anos para aprender algo, né? Naquele negócio de erra, tropeça, cai, levanta, erra, tropeça, cai, levanta. Às vezes, se ela chega próximo de uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria sobre um determinado assunto, por exemplo, finanças, em uma conversa de 5 minutos, essa pessoa pode ganhar 10 anos de erros a menos. Sim. Né? Pode avançar 10 anos em conhecimento com algumas poucas palavras de uma pessoa que realmente sabe do que está falando. Isso é chave, filho. Isso é chave. Deixa eu falar uma coisa para você. No começo do nosso ministério, do nosso chamado, algumas vezes nós fomos convidados para ministrar sobre prosperidade. E, cara, isso é uma coisa minha. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque nós estávamos em um deserto que Deus estava tratando coisas dentro de nós. Então, eu não tinha carro, andava a pé. Nós carregávamos nossas 3 crianças, 2 de colo, né? Era o Paulinho, o Celinho, a Andresa. A Andresa já era maiorzinha ali andando, mas às vezes ela cansava, a gente tinha que pegar um de cada lado ali também. Era violão, Bíblia, a gente carregava aqueles tijolão na época ainda, que as Bíblias desse tamanho, tijolão, não é? E a gente era daquela fase em que Deus nos chamou para a gente largar tudo que a gente vivia, tudo que a gente tinha. Então, nós tínhamos uma dependência de Deus total. Nós tínhamos que orar de noite ou de madrugada para Deus enviar o leite e o pão para as crianças de manhã. Então, quando nos chamavam para ministrar prosperidade, para me pregar sobre prosperidade, teve vezes que eu disse não, porque eu tinha vergonha, porque eu achava que eu não era próspero. Você não estava preparado naquele momento para ministrar Mas sobre por quê? isso. Porque a gente veio também de um tempo em que muito se era passado da prosperidade assim, pastor chegando de carrão,
na frente da igreja. Casa nova. De terno brilhante, casa nova. Isso que a gente já sabe, não é? Hoje, eu vejo pastores pregando prosperidade, que eles pregam prosperidade da terra, tá com o nome negativado, tá devendo para um monte de gente chamando ele de nomes feios, não é? E a pessoa, ela sequer tem vergonha. Quer dizer, ela já não tem temor nem vergonha, né? Não tem vergonha nem temor. Pior, então, né? É o pior. Então, nós vemos assim, que é complicado. Vou falar para você, o nível em que a igreja vive talvez seja muito mais complicado do que o que essa pandemia tem gerado no mundo, né? Porque a igreja hoje ela tinha que ser a resposta, não é? Mas talvez pelo nível espiritual em que a igreja em si, num geral, ela vive, ela está começando a perceber o quão distante ela estava de Deus. Então, a pandemia basicamente mostrou as feridas que não estavam expostas, né, Isso. apóstolo? Não é que não tinha feridas, elas não estavam expostas. A gente começa a perceber, né, através do nosso projeto, né, que, né, tivemos um período dentro da Igreja Plena Adoração, fizemos um projeto 100 por 1, e às vezes a gente imagina, poxa, o pessoal dentro da igreja, né, tá bem, né, você vê o pessoal chegando de carrão e tal. E aí a gente começou a fazer esse projeto dentro da igreja, falar a respeito de finanças, e os feedbacks que chegavam para a gente de casais, às vezes de solteiros, que estavam realmente encrencados financeiramente, né? Sim. E assim, às vezes você via a pessoa de carro novo, de roupa nova, todo culto, Mas né? o Odre velho ainda. Mas o outro estava velho, né? Tava arrebentado, a vida tá arrebentada. E às vezes vive de aparência, né, apóstolo? Vive de aparência e acaba não cumprindo realmente o propósito de Deus nas finanças, né? Sim. Tanto da igreja, que os membros da igreja estão ali para abençoar, né? Para participar da igreja como um todo, para fazer o seu propósito acontecer dentro da igreja, né? Sim. E muitas vezes a igreja e o seu próprio propósito, o seu propósito, você que está assistindo, depende das finanças, né? Depende de você iniciar, de você ter um capital inicial, e muitas vezes isso está sendo colocado em coisas que não tem necessidade, né, apóstolo? Sim. Um gasto supérfluos, né? Sim. Deixando as coisas de Deus sempre por último, né? Não estou falando a respeito de dízimo e oferta, não. Estou falando a respeito do propósito de vida mesmo, né? O dízimo e ofertas é uma obrigação nossa. Né? A gente não tem nem que discutir, né, apóstolo? É obrigação e acabou, né? Mas quando a gente fala de propósito, de fato, as pessoas vão sempre deixando para trás. Às vezes, por exemplo, assim, Deus te deu um propósito de ser um levita, talvez. E, pô, investe então no seu instrumento. Ou se Deus te deu um propósito de abrir uma empresa e você está gastando seu dinheiro com carro, com casa, com outras coisas, né, que são coisas boas, né, apóstolo? Não é mal a gente ter, né? Não. Mas naquele momento é supérfluo. Invista no seu negócio, invista na sua família, invista em cursos para você realmente avançar durante a crise. Porque quem tem conhecimento, mesmo durante a crise, avança, apóstolo. Sim, é isso aí. O conhecimento é a chave do negócio, né? Claro. Se você não tem conhecimento, você está muito atrás das pessoas, né? Sim. Então, na verdade, apóstolo, e quando assim, a gente olha como indivíduos dentro da igreja, se muitos cristãos estão prosperando dentro da crise, por que tem alguns que estão se afundando, estão entrando nas dívidas, muitas vezes deprimidos, né, até, se achando realmente um fracassado? Estão vezes, doentes emocionalmente e espiritualmente, né? Eles culpam até a Deus, muitas vezes, né? Por que o senhor acha que isso acontece? Por que uns prosperam e outros, pelo contrário, entram no fracasso? Olha, Adriel, uma coisa que eu sempre tenho falado, né, que a palavra de Deus não ofende aquilo que é santo, não é? E às vezes, em uma palavra que foi liberada por Deus, se a gente se sente ofendido com aquilo, é porque a parte mal dentro de nós está se sentindo ofendido com aquilo. E a parte mal é o que precisa ser eliminado. Porque, amados, o que acontece? A palavra de Deus, ela confronta, ela exorta, ela instrui, ela alinha, não é? Então, às vezes, a palavra de Deus, ela pode descer como uma água que vai trazer um refrigério, mesmo em áreas que estão destruídas em nós, não é? Mas, às vezes, a palavra de Deus, ela vai descer como uma marreta, quebrando, arrebentando. Então,
a igreja, às vezes, ela é muito mimada, porque ela só quer a aguinha do Espírito Santo. Olha o Danoninho, me dá, Só me dá, me dá. não é? Ela só quer o refrigério, mas às vezes para arrancar alguns entulhos é necessário marreta. Então, um grande problema, uma questão que às vezes impede, né, a gente ver pessoas que não estão conseguindo romper nesse tempo de crise, às vezes elas estão caídas, por quê? Olha, eu tenho certeza, amados, aonde foi pregada a palavra de Deus, elas receberam orientação, elas receberam palavra de fortalecimento, elas receberam aviso, tudo foi anunciado pela palavra. E elas receberam ministração suficiente para, nesse tempo, elas estarem firmes. Eu tenho certeza, porque a gente vê que José, mesmo estando na condição que ele estava, ele recebeu toda a direção de Deus para passar. E olha que interessante, amados. Até o povo do Egito respeitou a palavra que José deu. Até o rei do Egito, até Faraó, se submeteu. O problema é esse, amados. Faraó se submete à voz de José e o próprio povo de Deus não quer se submeter. E por isso, às vezes, está hoje nessa condição. Muita gente depressiva dentro da igreja, crise de pânico, fobia, né? Desesperado aí porque acumulou dívidas, né? Comprou além do que precisava, acumulou lá coisas que nem precisava, não é? Se enrolou toda. Às vezes a gente ouve até a respeito de suicídio de pastores, né, Sim, apóstolo? sim. Né? E o que acontece, Adriel? Fala para mim, ela senta na frente da Bíblia para assistir o que Deus está falando ali? Não, mas ela senta em frente do televisor para ficar se alimentando somente de notícia ruim, de notícia enganosa, de notícia mentirosa, que ela não consegue filtrar, discernir, porque o pecado, o erro não está na gente assistir um telejornal. O problema é você absorver somente as coisas negativas que eles estão falando, sem sequer você saber se realmente é verdade ou não, e você começar a construir uma realidade que não é a verdade de Deus, aí passa a viver essa realidade circunstancial que o Espírito Santo tem trazido para falar, né, nas lives que a gente tem feito. E hoje em dia, muito mais, né, apóstolo? Porque antes ainda tinha aquele negócio, né? Poxa, eu tenho que ir numa biblioteca para me estudar, eu tenho que ir assistir uma palestra para me estudar. Mas hoje a gente tem internet, YouTube, aí, o Google, tudo que você quiser aprender, quiser desenvolver, você consegue. Ah, eu quero um curso de inglês. Você, curso de inglês, pá, às vezes tem de graça, gratuito, né, apóstolo? Curso de finanças, curso de desenvolvimento de pessoas, curso de empreendedorismo, né? Curso de música, o que a pessoa quiser, não tem mais desculpa para dizer que está na pobreza porque não teve oportunidade, né, apóstolo? Porque hoje, né, você quer aprender, quer uma oportunidade, poxa, que oportunidade você pode ter? Ah, talvez eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas às vezes você tem coisas que você é bom e a gente não sabe. Vai aprender, desenvolver alguma coisa, pesquisa na internet algo que tem alguma coisa relacionada com o seu interesse, né, apóstolo? Sim. E consegue desenvolver, consegue criar uma renda extra, né? Às vezes as pessoas estão aí, né, prostradas, né, no jugo do fracasso, né, achando que eu não tenho jeito, minha dívida é muito alta, eu não consigo, eu estou desempregado, ou o meu emprego não tem futuro, não consigo ser promovido, o meu chefe isso, o meu chefe aquilo. É sempre culpa de terceiros, apóstolos, que a gente ouve. Nos relatos que eu recebo, né, depois que a gente começou a fazer esse projeto de finanças, a maioria, as pessoas, acabam se fazendo de vítimas. Né? É a oportunidade que não veio, Deus que não abriu a porta, mas a porta está ali. Né? E as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar essas coisas. Mas é um mal do ser humano, né? A gente sempre tem que ter um argumento em favor do nosso erro, né? A muleta, né? Infelizmente. E que você estava falando aí a questão de sempre... se foi necessário alimentar-se de conhecimento, né? Você é um pouco mais novo que eu, talvez 1 ou 2 anos, né? Só um pouquinho. Na minha época ainda, eu lembro que passavam aqueles vendedores com caminhão, a perua, eles traziam aquelas enciclopédias Barça, que hoje em dia você nem ouve mais falar, outros tipos de enciclopédia, né? Então, aquilo ali, quem comprava, amados, às vezes estava sacrificando ali, dinheiro alto, né, apóstolo? Às vezes estava sacrificando ali 1 ano de tubaína e pão com mortandela, sabe? Porque era
o, as coisas boas daquela época, né? Tava sacrificando um lazer, às vezes um passeio para ir na praia, né? Porque era caro para se alcançar o conhecimento, né? E havia uma certa preocupação que eu vi muitos pais falando isso: puxa, eu queria dar condição para o meu filho estudar numa escola melhor, mas não tenho, de poder comprar uns livros para ele, mas não tenho, né? Quantas vezes a gente, adolescente, criança, ouvia isso, né? Uma preocupação de alimentar os filhos com conhecimento. Hoje em dia, a gente sabe, amados, que a preocupação maior, não que deixou-se de se alimentar com conhecimento, o problema é que uma grande parte do conhecimento se tornou mal, né? Porque a gente tem uma via de acesso para conhecimento enorme e fácil, que é a internet hoje. Mas a gente sabe assim quantos por cento do que está hoje na internet é um alimento bom? Precisa filtrar, né, apóstolo? Muito. Precisa filtrar. Muito. E fora isso, se substituiu também muito o que as pessoas às vezes não alimentam o conhecimento, eles alimentam o corpo. Então, você investe para você se vestir bem. Eu vejo pessoas que pagam aí 600, 800, R$1.500 em um vidrinho de perfume, não é? Então, os investimentos são outros, comida, né? A gente aprendeu, é um sistema, né? A gente aprendeu a comer muito mais do que a gente precisa, né? E outra, nem sempre o que a gente come é um alimento bom, né, para o nosso corpo. Tanto é que as enfermidades têm se multiplicado muito mais por isso, né, pela qualidade do alimento que a gente tem comido, é muita química, né? Verdade. Então entra todos esses aspectos, né? É verdade. Bom, enfim, agora que nós tratamos de indivíduos, né, vamos falar um pouquinho da posição da igreja durante essa crise agora. O que a gente deveria fazer para mudar esse momento, né, que a gente vê de tantas pessoas, né? Então, como igreja deve se posicionar perante a crise? Enfim, qual que é o papel da igreja de fato nessa crise, apóstolo? E a igreja tem cumprido esse papel de propósito nesse momento? E o que de fato a igreja deveria fazer durante esse momento para mudar esse panorama? Aleluia. Eu até entendo algumas pessoas hoje que estão na igreja que elas estão tão cansadas, elas falam assim: não vejo a hora que tudo isso acaba, Jesus volta. Eu quero, tô cansado. É lógico, todo mundo está cansado de pagar carnê, né? De pagar prestação. Você paga uma já pensando quando vai chegar a outra. Está todo mundo desgastado, né? É o sistema que a gente vive, não é? Mas o que a igreja deveria, qual seria o posicionamento da igreja hoje, né? Seria parar de querer ir para o céu e começar a trazer o céu para a terra. Porque é o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Assim na terra como nos céus, né? Então, a gente tem que trazer o reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, eu creio que ainda está faltando, talvez esse seja um fator avivalista que falta, talvez seja o maior sinal do avivamento, né, na terra, é isso, quando vir o reino e for feita a vontade de Deus. E a igreja, ela tem um papel fundamental nisso. Então, o posicionamento da igreja talvez fosse esse de se preocupar em ir e se preocupar hoje em trazer, né? Mas como a gente pode trazer algo que a gente não conhece, algo que a gente não tem comunhão, algo ao qual a gente não se relaciona? Então a igreja, ela precisa aprender a se relacionar com o céu, a se relacionar com o reino de Deus, falar a linguagem do reino de Deus. Como nós vamos trazer o reino de Deus? Falando a linguagem do reino de Deus. Qual que é a linguagem do reino de Deus? Talvez as pessoas digam assim: é amor, porque Deus amou o mundo, tal. Amados, a linguagem do reino de Deus é fé. Deus, ele constrói tudo pela palavra. Não é? Então, hoje, nós somos uma igreja, muitas vezes, de fé confusa, ou de fé adormecida, ou de fé morta. Não é? Então, a gente precisa acreditar mais em tudo aquilo que Deus fala, não é? E colocar isso em prática. Nós temos que ser uma igreja ativa, né? Não uma igreja passiva. Não é? A minha grande preocupação, eu estava falando esses dias, Atos 11:26, se não me engano, lá em Antioquia, os discípulos eles ficam ali por um ano, e diz a palavra que pela primeira vez eles foram chamados ali de cristãos. Amados, eles tinham andado com Jesus por 3 anos, né? Olha, aqueles homens, eles andavam ombro a ombro com Jesus, não é? Eles estavam ali ouvindo, ele não era um pastor
qualquer, eles estavam ouvindo da própria boca de Jesus. Não é? Jesus estava ministrando com eles. Depois que Jesus foi crucificado, eles tiveram mais experiências com Jesus até ele ser elevado aos céus, e depois eles se prepararam para começar a cumprir, aí veio o Pentecoste, né? E aí eles começam a anunciar o Evangelho, e Deus vai trabalhando na vida deles. Mas diz que depois de um tempo, olha, já tinha passado anos, diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por quê? Depois de todo o processo que eles passaram, pela primeira vez as pessoas viram Cristo neles. Então, até então, as pessoas viam neles o que talvez eles viram em Cristo também. Só que diz que ali em Antioquia, pela primeira vez, eles viram Cristo neles. Então é isso que precisa acontecer com a igreja hoje, não é? Ela trabalhar para buscar o caráter, o DNA de Cristo em suas vidas. Né? Porque sabemos que muitas vezes nós falamos que somos cristãos para pessoas que não estão vendo o que nós estamos falando. Né? A gente fala que é cristão, mas as pessoas não veem o Cristo em nós. Não é? E isso é apóstolo, bispo, pastor, diácono, obreiro, líder de célula, líder de GR, o que for, amados. O que for. A questão é essa. Né? A questão é essa. Imagina assim, você pede uma lagosta no restaurante, uma lagosta, e você paga caro naquele prato. E, de repente, o cara vem com 2 coxas de frango na travessa. O que você fala? Tá maluco? Você tá maluco? Então, quer dizer, daqui a pouco as pessoas aí no mundo, eles vão falar que a gente tá maluco, porque a gente fala que é cristão, a gente fala que é lagosta, e eles estão vendo 2 coxas de frango? Não é verdade? É interessante até, apóstolo, né? Em 2012, mais ou menos, pouco antes do meu casamento foi em 2013, né? Eu e minha esposa começamos a planejar o nosso apartamento, né? E a gente foi em algumas lojas, né, de planejamento de armários e tal, né? Aí a gente chegou em uma determinada loja, né? E conversando com o cara, né? Se financia, como é que é, parcelado e tal, né? Sabe qual que foi a primeira pergunta que ele fez para mim, apóstolo? Vocês são crente? Ele falou assim, a gente é cristão, sim. Então, é porque o banco lá não está aprovando financiamento de crente. Eita, isso. Mas como assim? O pessoal está deixando de pagar. Isso em 2012, né, a gente está falando, sim, né? Hoje nós estamos em 2020, mas o que a gente compara, por exemplo, assim, de cristãos de 30, 40 anos atrás, a gente não precisa nem falar de cristãos, né? Sim. Há 50 anos atrás, o pessoal brincava, né, no fio do bigode, né? Sim. E quando falava, não precisava assinar, não. Sim. Falou, tá falado, né? E hoje os cristãos não conseguem manter a palavra muitas vezes nem de contrato. E nesse tempo aí, quando falava que era crente, filho, você podia vender de olho fechado. As pessoas confiavam. Nossa, o crente, porque ele era considerado um absurdo ser crente pelo nível do caráter, da honestidade, porque era considerado um trouxa, um tonto, né? Sim. Era uma pessoa que não se misturava, né? Era assim. Então, quando você ia fazer um negócio com um crente, a pessoa falou que era crente, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, você podia fazer de olho fechado, filho. Porque se tinha uma pessoa que tinha palavra, era esse. Pois é. Até uma vez aconteceu um negócio comigo numa empresa que eu trabalhei, foi um erro que eu cometi, né? A gente comete erros, é natural, né? Mas os erros não são propositais na maioria das vezes, né? E aí o meu gerente me chamou e falou assim, ô Adriel, por que você fez isso? Eu falei, rapaz, eu fiz isso por causa disso. Como é que você me fala um negócio desse? Mente pra mim, então, pelo menos, né? Inventa alguma coisa, né? Pelo menos pra ficar melhor, né? Como é que eu vou justificar isso lá pra gerência de cima? Pessoal, é isso aí mesmo, eu não vou mentir pra você, foi realmente isso aí que eu fiz, né? Daí ele, né, ele falou assim, bom, tudo bem, eu vou falar outra coisa pro cara lá de cima, lá, pro gerente. Bom, aí você faz o que você quiser, eu falei pra ele mais ou menos, né? A forma como você vai passar isso pra ele fica à sua disposição, mas essa é a realidade do que aconteceu, o que não né? deveria ser, né? Porque você confiou, porque você acreditou, né? Porque as pessoas às vezes demonstram ser algo, aí a gente acaba se passando por ingênuo, né? Exatamente, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Tipo, como é que você me fala um negócio desse, né? Me falasse qualquer outra coisa, inventa um negócio que fosse amenizar o problema, né? E muitas vezes as pessoas, até por orgulho, né, apóstolo, acaba deixando uma situação, passando uma mentira, né? Por exemplo, uma vez em uma consultoria que eu fiz de um casal, né?
Tava conversando com o casal, falei, vamos lá, traz as contas aí pra gente entender como é que tá o processo, né? Aí o marido falou, né? Pusemos as coisas na mesa, né? Aí o marido pegou e falou assim, ô bem, então, né? Ela ficou, o quê? O que você quer? E aquelas contas que você tem lá? Ah, mas precisa aquele lá também? Como se, tipo, não fizesse parte do orçamento, né? Tipo, eu tô escondendo, não, isso aqui deixa aqui, é meu pecadinho de ouro aqui, deixa de lado aqui, né? Então, muitas vezes a gente vê coisas assim dentro da igreja que as pessoas estão jogando mesmo para debaixo do tapete, né, apóstolo? E aqui você está falando a respeito do orgulho, né? O orgulho é um mergulho no ego. E quando você mergulha no ego, amados, aí você não se submete, né? A própria limitação que às vezes o Espírito Santo está batendo no seu ombro e falando, não faz isso não é por aí. Mas esse mergulho no ego, né, te impede de voltar. Por isso nós temos que ser pessoas tratáveis e temos que entender, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Amados, conhecer a Deus é nós sermos libertados da morte eterna, mas prosseguir em conhecer é nós continuarmos alimentando a vida eterna em nós. E isso tem que ser um processo diário na nossa vida. É verdade. Apóstolo, lá em Mateus 25, a gente vê a parábola das 10 virgens, né? E lá ele fala assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas insensatas e 5 eram prudentes. Interessante isso, né? Sim. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. E as prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias, já que elas iam ter que ficar um tempo esperando, né? Se prepararam, né? E o noivo demorou a chegar. Então as virgens acordaram e se prepararam com suas candeias. As insensatas disseram para as prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, né? É isso que muitas vezes a gente vê dentro da igreja, né? Alguns se preparando para um momento de crise e outros deixa a vida me levar, né? Como diria uma música aí muito conhecida, né? Então a gente tinha lá 5 prudentes e 5 imprudentes. O que você acha, apóstolo? Essa parábola pode ser usada para o nosso tempo agora? A gente pode comparar com esse momento de crise que a gente está vivendo? Sim. Olha que interessante, Adriel. A impressão que dá é que essa palavra ela se tornou uma palavra fraca para esses dias de hoje. Por quê? Porque Satanás ele conseguiu trabalhar na mente do povo e da igreja ao ponto de fazer com que as pessoas deixassem de dar o interesse real que existe na virgindade. Então, como hoje as pessoas deixaram de acreditar que é importante ser virgem, então é como se esse texto fosse um texto fraco, sem força, sem importância. Então, a igreja hoje também, ela perdeu muito desse referencial. Por quê? Nós sabemos que grande parte dos jovens hoje, eles não se importam com essa questão da virgindade. Ou muitos acabam ficando até mesmo dentro da igreja. Não é? Existe ainda uma poluição espiritual na mente dos jovens, né? Dessa linguagem sexual, dessa atuação de Satanás, né? Numa fase em que adolescentes e jovens aí estão aflorados essa parte sexual. Então, aí a partir do momento em que uma jovem, uma adolescente, né, perde a sua virgindade, então deixou de ser interessante, porque ela passou a ter prazer carnal. Então, aí na mente dela, Satanás a condiciona a pensar assim, a virgindade me impedia de ter prazer. Você entendeu? Então, hoje, para as pessoas, quando você fala assim que Deus ele quer uma igreja virgem, então é algo que talvez as pessoas, ou consciente ou inconsciente, elas não querem. Porque o parâmetro que nós temos de uma pessoa virgem é de alguém que não provou o prazer. E nós somos uma sociedade condicionada a buscar prazer. O humanismo dentro da igreja hoje, ele faz isso, faz as pessoas buscarem somente aquilo que é benefício próprio, como se cada um fosse o seu próprio Deus, não é? E essa busca de prazer desenfreado.
Por que que a gente come além do que a gente precisa? Porque, de alguma forma, a gente está buscando um prazer, uma satisfação naquilo. Porque, às vezes, as pessoas compram, ela já tem lá 20 camisas, ela vai e compra mais 15. Por quê? De alguma forma, ela está buscando um prazer como se ela não tivesse, né? Ou como se fosse uma relação sexual que ela precisa ter todo dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, porque nunca satisfaz. Não é? Então, hoje, o diabo ele conseguiu condicionar na mente da igreja isso, que é muito mais interessante o prazer, eu buscar o que as mãos do Senhor me dá, do que buscar o que o coração dele me oferece. E tudo isso precisa ser desconstruído. Aí, quando é preocupante, porque é Jesus que está falando essa parábola, e ele está dando uma estatística, né? Então, estatística não é uma coisa do Ibope, né? Ele está falando de 50%. Ele está falando de 50% prudente e 50% nécio, né? Então, de um corpo que busca Deus, né? Que se enche do Espírito Santo, que deseja o fogo do Espírito Santo, e metade do corpo é como ele está falando do corpo dele. Quando ele está falando, né, das 10 virgens, ele está falando do corpo dele. É como se fosse um corpo que sofreu derrame. Então, metade funciona, metade não funciona. Metade está com o sangue circulando e outra metade está paralisado. Está morrendo sem oxigênio. E isso, está morrendo. Né? Então, é muito preocupante. É muito preocupante. Né? E aí, nós sabemos que não existe uma reconstrução sem a desconstrução. Não é? Então, nós sabemos que se as pessoas não perceberem que esses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid, coronavírus, vai vir outros nomes aí, amados, porque você pode ver de tempo em tempo, fica saturado um assunto, dali a pouco vem um novo assunto que é para gerar mais notícia ruim, negativa, isso, para condicionar a mente do povo aquilo. Né? Então vão vir coisas piores, não sou profeta do caos. Eu consigo perceber. Eu consigo perceber. A própria mídia, muitas vezes, mesmo que a crise não seja tão intensa, ela Sim. consegue passar de uma forma para a população como se aquilo fosse realmente um grande desastre. Sim. Né? Sim. Muitas vezes não é de fato, né, aquilo. Né? Nós temos perdas no que está acontecendo hoje? Temos, amados. Nós vemos pessoas morrendo, isso é muito triste. Né? O nosso desejo assim, é que todos sejam alcançados pelo poder de Deus. Né? Uma das coisas que sempre queimou no meu coração desde o começo da minha conversão da minha esposa é que nós pudéssemos tirar as dores das pessoas através de Jesus Cristo. Né? Que nós pudéssemos orar e elas serem saradas. Já aconteceu de orar para a pessoa e ela morrer. Né? Ela morreu. Né? Era a minha vontade? Não. Mas assim, morreu o físico, mas o espírito foi salvo, a alma foi salva. Né? Então, a gente sabe que virão tempos trabalhosos, amados. Virão tempos trabalhosos. Então, nós temos que nos permitir entender os tempos, discernir os tempos e parar de jogar fora o conhecimento que tem sido nos dado, a palavra que o Espírito Santo tem ministrado em nossas vidas hoje. Tem pessoas que às vezes estão vendo no celular, lá está vendo um culto, a pessoa quer buscar uma piadinha, buscar algo que lhe gere prazer. Sabe, nem sempre você vai ouvir uma palavra. Né? Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, porque ele faz a gente rir, mas ele é muito sério. Falando de coisas sérias. Sim, né? Ele traz a palavra numa profundidade. Tem muita gente que critica. Amados, ele é um homem de Deus, ele traz uma palavra verdadeira. Ele traz uma palavra profética também, não é? Mas, amados, nem sempre a gente vai sentar na cadeira, ouvir a palavra e ficar dando risada. Né? Por quê? Porque tem muitos momentos em que a palavra de Deus vai nos constranger, vai nos confrontar. Isto aonde ainda não tiraram a cruz do Evangelho e o Cristo do centro da palavra. É verdade, apóstolo. Então, fazendo um comparativo, apóstolo, entre as 5 prudentes e as 5 imprudentes, levando um pouco por lado das finanças, o senhor acha que dentro da igreja a gente consegue ver assim, pessoas que já vêm se preparando financeiramente, independente se sabe se vai ter crise ou não, a gente já vem, né, traçando um projeto, um plano orçamentário, fazendo um projeto para a família, né?
e outras pessoas que ainda não se ligaram que isso é importante, apóstolo, que seriam aí as 5 imprudentes, né? Até no fim do texto, as imprudentes falam, né, para aquelas que ainda têm o óleo, né, que vamos dizer assim que é o dinheiro hoje em dia, né? Sim. Poxa, me dá um pouquinho do seu que eu estou precisando, né? E elas se recusam, né, a ajudar, porque ó, se eu te der, vai faltar para mim agora, né? Então, como é que o senhor enxerga essa falta de, muitas vezes, de capacidade das pessoas entenderem que um planejamento financeiro é importante, que as finanças, o relacionamento da família em torno do dinheiro, Sim. que o marido e a esposa devem saber sobre o que está acontecendo nas finanças? O que isso afeta dentro da igreja, apóstolo? Ó, a gente vê na antiguidade o trabalho, a maioria dos recursos era da terra. Então as pessoas eram fazendeiros, agricultores, e todos eles tinham seu pedaço de terra, e eles construíam a sua casa e eles construíam um celeiro. Então, em toda a terra, em todo o território, existia a casa, que é onde a família era estabelecida. Mas existia o celeiro, que é onde se colocava o planejamento anual de sustento daquela família, que eram galpões. Então, dependendo do tamanho da plantação, era o tamanho do celeiro, né? Independente se o fazendeiro era muito rico ou muito pobre, mas ele tinha a casa dele, que era o lugar onde ele estabelecia o relacionamento com a família, e o celeiro, aonde ele estabelecia ali o planejamento anual dele, do que ia sustentar a sua casa, não é? Então, hoje, nós sabemos que nós não vivemos mais diretamente da terra, não somos agricultores, né? Não plantamos, bom, falando isso fisicamente, né? Sim. Não plantamos, lógico, plantamos muita coisa. A maioria das pessoas, né, trabalham com produtos e serviços, isso, né? Isso, né? Mas aí, o que nós estabelecemos como celeiro, né? O que nós estabelecemos como lugar onde nós vamos guardar os recursos que vai nos sustentar e vai poder ter uma provisão se porventura houver algum inconveniente lá na frente, né? A questão é essa. As pessoas hoje, elas estão tão empolgadas nesse sistema que nós vivemos, consumista, capitalista, consumista, que é gostoso gastar, né? Oh, é uma delícia, né? Coisa gostosa. Não tem coisa melhor pensar assim, ó, preciso de um tênis, vou lá no shopping, então, escolho o tênis que eu quero, não olho nem o preço e ó... Ou senão não preciso, mas gostei. Vou lá e compro, né? Então é gostoso, né? Gera prazer, mas é o que eu estava falando, a questão do prazer, não é? Porque a gente deixou de entender que a virgindade é mais importante que o prazer. E o prazer, ele corrompe, né? Porque as pessoas começam a buscar prazer a qualquer preço, não é? Então, o que acontece? Aonde as pessoas têm estabelecido os celeiros delas? Na verdade, elas não têm estabelecido. Elas têm somente, elas até têm plantado, têm cuidado, de certa forma, da sua plantação, e o que elas colhem, elas consomem. Elas não têm se preocupado em armazenar, em poupar, né? E esse é um grande defeito, porque hoje grande parte da nossa nação está dependendo do auxílio emergencial do governo. Porque as pessoas, elas não têm celeiro, elas somente consumiram. O senhor sabe quantos % da população hoje em dia consegue pelo menos guardar R$1 que for para ter na poupança durante o mês? Acabou o mês, eu tenho pelo menos R$1. Muito pouco. O senhor tem ideia? Não. 4%, ou seja, de 4 pessoas a cada 100 é bastante, consegue guardar alguma coisa. Né? É bastante ainda, Adriel. É bastante ainda, hein? Vou falar, é bastante, porque da forma que a gente vê, que nem a gente sabe aqui na nossa cidade, em Bauru, quando ficou, eu não lembro quanto tempo ficou fechado o comércio, moço, quando abriu, no dia que abriu, pensa que o comércio ali estava parecendo véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Né? Bombou. Tinha fila no shopping para entrar. Mas eu entendo que as pessoas estão condicionadas para consumir. Condicionadas ao consumismo, você entendeu? Porque é uma vida que elas já vinham vindo. Então, é algo que elas têm que extravasar. Por quê? Porque hoje é o que mais dá prazer nelas. Então, é o foco. As pessoas buscam prazer. Elas querem, elas desejam. Dependência, e elas né, não encontram dependência. É como dependência química. Eu vejo que esse gastar, esse consumir
como uma dependência química. E a gente vê, né, apóstolo, que assim, a gente está exposto a todo momento, né? Às vezes você está na sua casa, está assistindo uma televisão, às vezes você está assistindo uma pregação no YouTube, passa um comercial lá de um carro novo bonito, uma roupa nova bonita, um tênis diferente, um celular novo, uma tecnologia nova. Ou seja, mesmo que você esteja, por exemplo, que nem a gente falou de buscar conhecimento, né? Você está lá assistindo para aprender um negócio, aparece lá um comercial, um marketing lá, para vender alguma coisa, né? Então, o sistema que nós vivemos. Em todo tempo a gente está exposto, né? E mesmo às vezes você passa, você imagina que aquilo, né? Só um comercial, passa, né? De repente você está lá, por exemplo, você vê um comercial da Coca-Cola, né? Por exemplo, lá a Coca-Cola geladinha, até suando do copo do lado de fora, né? Aí você esquece, pula lá, daí você sai da academia, né? Acabou de malhar, tá... Puxa, agora, hoje, aí dá uma sede, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Justamente. Aquele copo de coca gelado, né? Por que a pregação vai ficando desinteressante? Porque não passa comercial, não mostra nada que gera prazer na carne. Você entendeu? Então, o povo de Deus, eles não percebem o quanto eles estão condicionados pelo consumismo, por todo esse sistema. Né? Sim. Apóstolo, e assim, a gente pode falar a respeito dos casais dentro da igreja, né? Como que o senhor acha que os casais cristãos conseguem sobreviver a essa crise momentânea agora, sem ter se preparado para ela? Aqueles que estão com os celeiros vazios, o que eles deveriam fazer? O que eles deveriam buscar? Olha, amados, as chaves, Deus não está criando nada novo, Ele já criou todas as coisas. Né? Então as chaves já estão aí, Ele já nos deu. É necessário orar, é necessário buscar a face do Senhor, é necessário buscar a santidade do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos alinha, ela nos exorta, ela nos dá discernimento. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter um reino que não seja dividido dentro da nossa casa. Então, como os casais eles podem sair bem dessa crise? Se unindo. Se unindo. A grande dificuldade hoje da igreja, provada da plenitude de Deus, é do corpo permitir que a cabeça esteja em cima do pescoço. A cabeça é Cristo, amados. O corpo é a igreja. A igreja quer sair correndo para qualquer lado sem a cabeça. Né? Então é a mesma coisa. Essa unidade tem que acontecer dentro de casa. Né? Marido e esposa estarem juntos e entendendo, como a palavra ensina, que a esposa ela é adjuntora, ela é ajudadora. E que o marido ele tem que buscar a maturidade ou ter a maturidade para poder estar tomando as decisões. Não é? E não, às vezes, jogar culpa ou julgo em cima da esposa também, por, às vezes, ele se omitir da posição dele. Então, amados, os casais são, acima de tudo, parceiros. Não é? São amigos, são parceiros. Pelo menos deveriam ser, né, apóstolo? Sim, pelo menos deveria ser. É interessante, né, apóstolo, que a Bíblia deixa bem claro, né, que quando casa se torna uma só carne, né? Sim. E o que a gente tem visto hoje, principalmente o que a mídia tem postulado, né, é que cada um tem o seu dinheiro, cada um faz o que quer. É o modernismo, né? É o modernismo, né? Cada um tem sua maquininha. Exatamente. Teve um casal, inclusive, até entraram numa dívida tremenda, né? E daí depois eu fui entender, né? Os gastos do cartão foram vindo e quem cuidava das finanças era a esposa, né? Aí é indiferente de quem cuida. Quem é o melhor entre o marido e a mulher para cuidar das finanças? Se a mulher tem uma parte matemática, entende um planejamento um pouco melhor, não vejo problema nenhum da mulher Olha, cuidar. eu sou né, humilde para falar que a minha esposa é bem melhor do que eu. Então, ó, é um caso aqui. A minha esposa é melhor para fazer as contas, para calcular, para organizar nisso, eu assumo isso e eu reconheço e deixo na mão dela. Tá certo, tá certo. Eu deixo ela fazer, por quê? Porque se eu for fazer, eu não vou fazer tão bem feito quanto ela. Enfim, apóstolo, e continuando um pouco da história, né? Em casa, né? No meu caso, sou eu quem faço, né? Sou formado para isso, né? Se não soubesse fazer, né? Tá certo. Mas enfim, em relação a esse casal, a esposa foi escondendo as contas, escondendo, e o marido achando que tava tudo bem, né? Comprando e saindo. Aí chegou uma hora, bloqueou o cartão, ele foi passar, puf, inválido. Ué, o que tá acontecendo? Ô, esposa, o que aconteceu? Então, né? A gente precisa conversar. Aí chega num momento que a crise está tão grande, né, apóstolo, que é mais difícil recuperar, né? Então acho que a gente precisa realmente
dentro da igreja ou até entre os familiares, mesmo que não é dentro da igreja, gente que entende isso, começar a passar para as pessoas que isso é uma coisa do casal, né? Porque é mais fácil você planejar e os dois juntos estão fazendo a mesma coisa. Sim. Se um sai da rota, o outro, ó, vem cá, ó, É a isso roda é aí. aqui, ó. Sim. Fica ligado. Do que um só dirigir, saiu da rota, o outro não tá nem sabendo, cada um puxando para um lado, né, apóstolo? Sim. E a gente vê muito isso dentro da igreja, né? E não deveria ser, né? Sim. E se permitir, quando a crise chegar, permitir que o Cristo chegue também, né? Para fazer a diferença. Porque é o que eu falo, às vezes a gente está muito acostumado em discursar, né? Em discurso, em falar bonito. Né? Hoje eu vejo tanta gente postando coisas bonitas. Né? Tem alguns que às vezes eu gostaria até de conhecer para ver a essência da pessoa. Se é a realidade, né? Porque às vezes as pessoas falam coisas que elas ouviram, né? Sim, ou que elas viram o outro falando, né? E a gente precisava viver mais na essência do que na aparência, né? E apóstolo, como que o senhor acha que daqui para frente vai ser a igreja e as pessoas? O senhor acha que essa crise vai continuar? O que o senhor pensa a respeito disso daí? Eu acho que eu penso assim, né? Jesus, em uma das cartas às igrejas, ele diz assim, né? Quem está frio, esfrie-se mais. Quem está quente, esquente-se mais, né? E o morno vomitarei da sua boca. Que se ele falou também de coisas que ele tem onisciência de tudo, né? Então, eu vejo assim que nesse tempo tinha pessoas que estavam frias que vão se esfriar mais, pessoas que estavam quentes que vão se esquentar mais, né? Mas ainda há oportunidade para os mornos aqueles que não decidiram ainda o que eles querem, né? Se eles querem se esfriar com o pecado ou se esquentar com o Espírito Santo. Então, eu tenho esperança que nós vamos ver muitas pessoas que nós não víamos dentro da igreja. E talvez a gente deixe de ver alguns, né, que nós víamos dentro da igreja. Porque, como falamos desde o começo, nessa pandemia ela veio mostrar, né, veio revelar, na verdade, aquilo que não estava bom, né? Veio revelar coisas que estavam somente encobertas, escondidas por uma aparência. Nós estávamos vivendo de vestes de aparência, não de vestes de louvor. Revelou muito vitimismo dentro da igreja, né, apóstolo? Porque vestes de louvor, muitas vezes, ela mostra as nossas marcas de Cristo, as nossas feridas por amor ao Evangelho, não é? Mas as nossas vestes de aparência revelam somente o brilho artificial que o mundo gosta, que gera prazer, né? Então, eu vejo assim, amados, que o Senhor está fazendo algo grandioso nesses dias. É interessante até, falando a respeito de crise, né, apóstolo? Às vezes as pessoas se fazem de vítima, né? O nosso tempo é muito difícil, é complicado, né? Agora eu quero que o senhor faça uma viagem comigo um pouco mais atrás na história. Imagina que a gente nasceu no ano de 1900, apóstolo. Somos jovens, pá. 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. O mundo entra em crise, pânico, peste. Né? Antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, ali por volta de 1917, 18, surge uma peste que matou também milhões de pessoas, inclusive muito mais mortes do que a atual crise. Né? Encerra-se ali em 1918 a Primeira Guerra Mundial, aí pensa, bom, agora é só alegria. Né? 1930, apóstolo, o que acontece? Crise financeira, quebram-se todas as bolsas de valores do mundo inteiro. O Brasil entra num precipício sem fim. Caos, né? O café perde o valor, os milionários do café, os reis do café, né? Como eram tratados no Brasil, né? De bilionários, milionários, no outro dia estavam na bancarrota. Do café, né? Estavam completamente pobres, sem nada. Para não deixar as coisas ficarem boas, em 1942, o que acontece, apóstolo? Outra Guerra Mundial. Né? A gente vê ali por mais 4, 5 anos uma guerra terrível que matou milhões, ainda mais do que a Primeira Guerra. Né? Então, muitas vezes, nós, no nosso tempo aqui, achando que nós estamos passando por crises imensuráveis, mas como essas se fosse crises, uma novidade, como se fosse uma novidade. Mas essas crises já existem há muito tempo e elas vão continuar vindo. E se a gente não se preparar, se não estiver pronto para elas,
firmado na rocha que é Jesus e firmado, né, nos planejamento financeiro, não souber o que a gente está fazendo, todas as vezes que ela chegar, vai cair. Sim, mas a peste bubônica foi uma crise, né? A gripe espanhola foi uma crise. Peste negra. O Holocausto foi uma crise, né? A escravidão foi uma crise. A gente já passou por crises terríveis. O problema é, às vezes, a gente não tirar as lições certas disto, né? E hoje nós não vivemos o que os nossos pais, nossos avós viveram, mas nós poderíamos tirar lições com o que eles passaram, com o que eles viveram, né? E, amados, qual que é o maior recurso que nós temos? É nos apegarmos com Deus, é não emprestarmos a nossa mente para a crise, porque o que fortalece a crise é isso mesmo, são as multidões de mentes que se unem a ela, né? Pensando de uma forma negativa, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos buscar a face de Deus, orar, amados, pensar que existe um autor, existe um consumador, existe um criador, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Tanta gente vivendo somente para essa vida. E o pior, dentro da igreja também. Às vezes está dentro da igreja ouvindo de um Deus invisível, de um Deus que faz milagres, né? De um Deus que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um Deus que liberou o seu Espírito Santo, para estar habitando dentro de nós, mas que é espírito, e as pessoas buscando somente essa terra, somente o que é limitado. E Deus nos oferecendo, nos dando aquilo que é ilimitado, que é eterno. É verdade. Né? Bom, apóstolo, quero agradecer a sua participação aqui. É um imenso prazer, né? Tanto pela gratidão que eu tenho pela sua vida, por tudo que o senhor já fez por mim, né? A pastora também que está ali atrás das câmeras, né? Amém. Fico muito feliz de estar sempre perto de vocês, de poder contar com vocês, né? Quem sabe aí no próximo capítulo do nosso canal vocês possam estar de volta aqui também, né? Quem sabe a pastora já recuperada da cirurgia também participe com a gente, né? E fica a minha gratidão com vocês, né? Se o senhor quiser dar as considerações finais também, fique à vontade. Amém, amados. Amamos, né? O que preenche o nosso coração é o amor, né? Que a gente tem uns para com os outros, né? Fico muito feliz de poder consumir esse tempo, Adriel, com você, sabendo que você é um jovem, né? E sabemos que os jovens hoje eles têm tantos recursos para estar aí no mundo, né? Gastando seu tempo, você está aí preocupado em estar aqui, trazendo um alimento para pessoas que às vezes a gente nem conhece, que vai alcançar, né, mas que vai alimentá-las, né? E essa é a função nossa, né? A terra geme pela manifestação de Deus através da nossa vida. Então estamos fazendo um papel fundamental nesse tempo, viu? E isso é o que alegra meu coração, né? Eu sei que daqui a pouco eu subo para o segundo andar, mas você ainda vai ficar bastante tempo aí, né? Vai fazer bastante a obra ainda, né? E a gente fica feliz em ver assim, né, amados? Que a gente vê tanta coisa ruim, às vezes a gente começa a olhar só para coisa ruim, mas tem coisa boa, né? Tem coisa boa, né, amados? Então a gente fica feliz por isso. Um beijo no coração de vocês, que esse nosso bate-papo aqui, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, possa te edificar, trazer vida para você em nome de Jesus. E obrigado pela oportunidade, viu, Adriano? Agradeço você também que assistiu aí até o final. Deixe seu like, compartilhe, faça com que mais pessoas possam ouvir essa palavra, possam desenvolver e sair dessa crise mais fortalecido ainda do que entraram. Se você está com dificuldade nessa crise financeira, conte as dicas, muitas sacadas para você conseguir sua renda extra, conseguir realmente sair dessa crise vitorioso, em nome de Jesus. Um grande abraço e fique com Deus.